Nossa, minha mão tá formigando. O que será que tá acontecendo? Eita porra! Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peguem as roupas isolantes e os baldes d'água que hoje falaremos de A Incendiária do Mestre Stephen King, livro trazido ao Brasil pela editora Suma de Letras. Antes de mais nada, pessoal, A Incendiária é o quarto volume do selo Biblioteca Stephen King, que foi o jeito que a Suma de Letras encontrou de relançar as obras esgotadas do mestre aqui em território nacional. E esse selo começou com o livro Cujo, que tinha sido previamente lançado aqui no Brasil pela editora Record como Cão Raivoso. Continuou depois com A Hora do Lobisomem, mantendo o mesmo título dessa pequenina e antiquíssima edição da editora LPM. Partiu depois para uma das obras mais aclamadas do autor, O Iluminado, trazendo na capa a fatídica e famosa porta ilustrada no filme do Stanley Kubrick. O Iluminado, que manteve o mesmo nome e que já era de direito da própria editora Suma de Letras. E por último, mas não menos importante, o quarto lançamento do selo, A Incendiária, que é um relançamento que manteve o mesmo nome dessa edição que eu tenho em mãos aqui da editora Círculo do Livro. Livro de 1980, com um pezinho na ficção científica, então podemos categorizá-lo como horror/ficção científica. Concorreu a grandes prêmios da indústria literária como o British Fantasy, o Locus Award e o Balrog Award. E no Locus Award, por exemplo, foi indicado na categoria ficção científica. A Incendiária foi escrito, inspirado e dedicado para grandes gênios do cenário literário, como Shirley Jackson, a Dama do Horror, mãe de Sempre Vivemos no Castelo e o Terror na Casa da Colina, e também o Ray Bradbury, pai de Fahrenheit 451 e outros títulos famosos e avassaladores. E nessa obra aqui a gente acompanha a história do Andrew McGee e de sua filha, a Charlene, ou Charlie McGee, que estão foragidos de uma repartição secreta do governo americano, conhecida como The Shop, ou em português, A Oficina. A Oficina, como eu retratei no meu vídeo do Multiverso Stephen King, se você ainda não assistiu, lá eu falo dos maiores pontos de conexão entre as obras do mestre. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse aqui. E A Oficina é um dos grandes protagonistas desse multiverso, dessas conexões. Aqui em A Incendiária, ele é o grande antagonista da história, mas ele aparece também como um personagem recorrente em A Dança da Morte, quando essa partição tentou conter a supergripe. E também, embora não tenha sido confirmado pelo Stephen King, A Oficina, ela estava encabeçando o projeto Arrowhead, que trouxe para o nosso mundo criaturas demoníacas no conto O Nevoeiro do livro Tripulação de Esqueletos. E nos tempos de faculdade, o Andy McGee e a Victoria Tomlinson, que se tornaria sua esposa no futuro, topam participar de um experimento do governo na faculdade. O experimento dava a cada um dos participantes $200 e visava testar uma droga, um alucinógeno leve conhecido como lote 6. Alguns participantes receberam lote 6 em suas veias, outros receberam um soro normal, mas o resultado para quem fez parte, quem recebeu o experimento, foi de desastre. Um participante morreu, o outro tentou arrancar os próprios olhos, outro enlouqueceu, e o governo, a oficina, tentou abafar, passou um pano em tudo isso, falando para os que estavam assistindo esse caos todo, que tudo isso se tratava dos efeitos do alucinógeno. O Andy e a Vicky acabam se casando no futuro, e o lote 6 trouxe a eles alguns poderes especiais, algumas aptidões, posso chamar até de mutações. A Vicky, por exemplo, conseguiu desenvolver o dom da telecinese, ela conseguia mover pequenos objetos com o poder da mente, e o Andy McGee desenvolveu o dom da indução mental, o poder de transformar a mente das pessoas e de fazer com que as pessoas fizessem o que ele queria. Então era um poder de controle mental. Mas tudo isso tinha um preço para os dois, porque eles sofriam de terríveis dores de cabeça, enxaqueca e até hemorragias nasais
com o uso prolongado dessas aptidões. Nesse futuro eles também tiveram uma filha, a Charlie McGee, que acabou herdando dos dois os genes mutantes, mas que garantiram a ela um poder de alcance inimaginável. A Charlie era uma pirocinética, a incendiária do título do livro, capaz de botar fogo nas coisas, e ao contrário de seus pais, ela não sofria de efeitos colaterais. O poder da Charlie era de um alcance e de limites desconhecidos. A garota cresceu botando fogo nas coisas. Quando ficava irritada, ela perdia o controle da aptidão, mas os seus pais sempre a doutrinaram para ela nunca usar o dom, que eles chamavam de a coisa ruim, nunca use a coisa ruim até ela aprender a controlar tudo isso. E a oficina, o governo, é claro, ficou de olho no casal McGee e em sua filha para ver se eles mostravam, se eles desenvolveram alguma coisa derivado do lote 6. E o livro foi escrito em 1980 e vivia uma sombra de ameaça sobre a Guerra Fria, e a Charlie McGee e os seus poderes pirocinéticos podiam ser usados como uma arma bélica de proteção para o país ou como uma replicadora dos poderes em forma de genes. Pessoal, a Incendiária foge totalmente do que o King costumava escrever. O autor começou com Carrie, partiu para o Salem ou Hora do Vampiro, depois foi parar em O Iluminado, acabou sendo nomeado, intitulado como o nome do horror, e a Incendiária foi idealizado em 1976 e descartado porque o autor mesmo pensou que o livro se parecia muito com Carrie, e ele ficava com muito disso na cabeça, de saber como seria um filho ou uma filha da Carrie White, de Carrie, e quais seriam os poderes, quais seriam as heranças que essa criança carregaria. Trata-se de um bom livro, é uma pedra fundamental na carreira do autor, porque tira um pouco daquele peso de horror que era sua característica. A Incendiária, ele faz parte de um trio de suspenses que o King lançou bem no comecinho, A Zona Morta, Incendiária e Cujo, mostrou para muita gente daquela época e mostra até hoje que o autor sempre foi muito bom na mesclagem dos temas. Essa edição aqui contém um extra que é um pós-fácil pela Grady Henderson, que ela traz uma frase do próprio autor. Ele odiava ser intitulado ou nomeado como o rei do horror ou o cara que escrevia horror. Para ele os livros eram de suspense, o horror barra terror nada mais eram do que pequenos cômodos em uma casa gigante conhecida como suspense. O mestre brinca bastante com as transições de passado e presente através de flashbacks. Ele é muito bom em fazer isso e faz em vários de seus livros. A gente acompanha o que aconteceu com o Andy e com a Victoria Tomlinson durante o experimento do lote 6 e também os acontecimentos do presente, assim como o mestre traz os diferentes pontos de vista, no que eu acho a parte mais enriquecedora da história. A gente acompanha os eventos pelos olhares do Andy, que são mais sofridos e maduros, pelo olhar de criança da Charlie McGee e também pelos olhares dos antagonistas, a oficina, através da figura do capitão James Hollister, que é o diretor da repartição secreta do governo, e também a gente acompanha com os olhos do meu personagem preferido dessa obra aqui, que é o Rainbird, que ele é um nativo americano, um índio ex-veterano da guerra do Vietnã, que se comporta muito bem como uma figura vilanesca. A Incendiária é bom, pessoal, como eu disse, mas não figura nos meus livros favoritos do autor. Ele tem uma boa ambientação, ele tem bons personagens, ele tem bons diálogos, ele tem, como eu disse, boas transições de passado e presente. Tem algumas cenas de ação bem vívidas que são características do autor, mas não espere isso, como muita gente rotula também, como X-Men do Stephen King. O livro se chama Incendiária, então era de se esperar que tivéssemos alguns incêndios, algumas cenas mais quentes, e temos sim. Se você tem desejo de conhecer mais sobre o multiverso, eu recomendo muito que leia a Incendiária, porque aqui a gente tem a Oficina, que é um dos personagens recorrentes. Ele aparece, como eu disse, em A Dança da Morte, em Tripulação de Esqueletos, é mencionado em vários outros contos por aí afora. Vale muito a pena conhecer, porque aqui a gente conhece o diretor de operações, conhece mais o miolo da Oficina.
como eu já disse, vale muito a pena ler. A Incendiária tem uma adaptação cinematográfica de 1984 que trouxe a menina de tudo até então, bem garotinha, mas que atuou como gente grande, a Drew Barrymore no papel da Charlie McGee. O filme foi um fracasso de repercussão e de críticas e afastou muita gente da leitura, muita gente foi conhecer a obra bem tardio pelo fracasso que foi o filme de A Incendiária. Existem rumores de uma nova adaptação vindo por aí, mas nada confirmado, nada negociado. Vamos aguardar e esperar que seja mais uma das grandes adaptações do Mestre King e mais uma das grandes adaptações de um livro de ficção científica. Encerro esse vídeo aqui mostrando os detalhes da edição, pessoal, mais um volume do selo Biblioteca SK, livro em capa dura, desenho em alto relevo, bordas padronizadas, a capa é soft touch, então ela é macia ao toque, pessoal. A edição ficou realmente muito caprichada, tem alguns detalhes de fogo nas páginas internas. Começou agora, se você tem vontade de colecionar, corre atrás. Temos Cujo, A Hora do Lobisomem, O Iluminado e agora Incendiária. Como eu disse, um bom livro, vale a pena ler, vale a pena conhecer e vale a pena colecionar. A edição está realmente muito caprichada por parte da Suma. E na data de publicação desse vídeo, pessoal, não temos a confirmação do próximo título a ser lançado pelo selo Biblioteca SK. Vamos aguardar e vamos torcer para que seja um que todos os fãs aguardam ansiosamente. Nunca te peço nada, hein, Suma? Que seja Trocas Macabras ou Os Estranhos, por favor. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal Navegando. Se gostou, deixa aquela curtidinha, amiga, para ajudar na divulgação e ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve e receba os vídeos em primeira mão. Eu vou ficando por aqui. Deixo aquele beijo grande, o abraço apertado de sempre e fui!